próximo vídeo, vamos falar de métodos acessórios e modificadores. Então, antes disso, nesse vamos falar sobre encapsulamento. Eu sou Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Adicionado da herança e do polimorfismo, esses três conceitos são os pilares centrais da orientação a objetos. No encapsulamento, definimos o nível de visibilidade que o usuário terá ao usar o nosso programa. De uma forma mais objetiva, a gente define se o usuário que estiver mexendo com a nossa classe vai poder ou não acessar diretamente os atributos e métodos dela. Nesse sentido, é interessante que alguns métodos ou atributos não sejam acessados ou modificados. Em resumo, quando o usuário for utilizar o nosso código, alguns métodos e atributos devem ser visíveis e outros não, porque dependendo do mau uso, pode comprometer o funcionamento inteiro do nosso código. E a todo esse conceito é o que nós chamamos de encapsulamento. E ele pode ser feito utilizando modificadores de acesso. Mas antes vocês precisam saber de uma coisa. Em Python não existem modificadores de acesso. No entanto, você deve saber desse conceito para trabalhar com orientação a objetos. Em outras linguagens, como C++ e Java, existem palavras reservadas para tornar partes do código públicas, protegidas ou privadas. O que for público pode ser acessado livremente dentro ou fora da classe. Protegido só poderá ser acessado pela própria classe ou pelas classes filhas. E por último, os atributos e métodos privados só podem ser acessados pela própria classe. Mas como que funcionam então estes conceitos em Python? Bom, vamos lá. Vamos aqui com o nosso exemplo que a gente está construindo ao longo dessas aulas, que é a nossa classe animal. E nós fizemos aqui, para complementá-la, uma outra classe, que é essa classe Zoo, para fazer um zoológico, que tem como método adicionar, que adiciona um animal ao método imprimir, que dá um print, animais do zoológico, e depois chama o método imprimir de cada animal. Então vamos conferir aqui. O método imprimir de cada animal fala o nome e o peso dele. Então, aqui no Python Shell, nós podemos importar ambas as classes. Podemos fazer um teste tentando adicionar ao nosso zoológico Z um animal de exemplo X. Depois nós podemos imprimir os animais que temos no zoológico e até aqui tudo bem. Mas como o atributo de Z, catálogo, não é protegido de nenhuma forma, então, a princípio, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Podemos estragá-lo ao fazer com que ele seja do tipo string, por exemplo. E quando a gente for chamar o imprimir, não vai dar certo. Ou quando a gente for chamar o adicionar, vai dar. Então tá aí uma das importâncias do encapsulamento. Nesse caso, a gente gostaria que o atributo catálogo fosse protegido ou privado, e não público, como está aqui. Posso simplesmente vir aqui, mudá-lo, fazer qualquer coisa com ele que vai atrapalhar todo o funcionamento do meu código. Bom, em outras linguagens, para resolver isso, a gente colocaria uma palavra reservada aqui, private, catálogo ou algo do gênero. Mas em Python, a primeira alternativa que a gente tem é colocar um underscore antes do nome catálogo. E aí a gente vai mudar o atributo de catálogo para underline catálogo ou underscore. E essa alternativa de colocar um underscore no nome fica fracamente privado, ou a gente pode até chamar de protegido. Mas no Python esse funcionamento é meramente uma convenção. Na prática não vai alterar nada, mas todo programador em Python sabe que se tiver um atributo ou método que começa com um underscore, é perigoso alterá-lo. E a gente vai ver que o conceito de encapsulamento e modificadores de acesso em Python é baseado nesse conceito. Porque a linguagem em Python considera que todos nós somos adultos responsáveis ao programar. Com essa solução a gente não consegue alterar o z.catálogo mais, porque esse atributo nem sequer existe.
mas a gente ainda consegue alterar o z._catálogo. Mas quando a gente fizer isso, porque nós somos programadores em Python, a gente sabe que isso pode comprometer todo o funcionamento do nosso código. E uma outra alternativa que a gente tem é usar dois underscore antes do nome. E dessa forma, a gente deixa o atributo ou o método fortemente privado ou só privado, se você quiser. Então vamos reiniciar. E agora a gente vê que a gente não consegue acessar nem o z.catálogo, nem o z._catálogo e nem o z.__catálogo. Nenhum dos três podem ser acessados, mas só o que existe dentro da classe é o __catálogo. Bom, e dessa forma a gente consegue proteger, agora de uma forma mais forte, o atributo ou o método da nossa classe. E vejam só, está provado que a gente não consegue acessar esse atributo que tem dois underscore antes do nome, porque ele está privado. No entanto, a gente sabe que Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Então, se a gente fizer z_, a gente consegue colocar esse valor lá. Mas o que acontece? Na verdade, a gente não alterou o atributo original de z, que é o __catálogo. A gente pode verificar isso chamando o seu método imprimir. Funcionou perfeitamente. O que a gente fez aqui, como Python é de tipagem dinâmica, foi criar um novo atributo e colocá-lo com o valor de 1. Se a gente fizer dir z, a gente consegue ver que tem o atributo underline zoo, underline catálogo. E esse aqui é o nosso atributo de verdade. Esse outro que está aqui, underline catálogo, é o que a gente acabou de criar com o valor de 1 e que não vai interferir em nada no nosso código. E se você prestou atenção, eu vou te mostrar agora um jeito de você acessar um atributo que está privado no Python. Bom, como eu disse, nós não temos modificadores de acesso de verdade em Python, são apenas convenções. E é claro que a gente não vai modificar ou sequer acessar um atributo que esteja privado, né? Mas nós podemos fazer isso usando z. O nome da classe, o nome do atributo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Resumindo essa aula, um underscore dificulta o acesso dentro da nossa classe por uma mera convenção de fracamente privado. E 2, dificulta ainda mais aí fazendo um fortemente privado que não deixa a gente acessar diretamente o atributo ou método. Bom, por isso é necessário responsabilidade para se programar em Python. Na próxima aula vamos falar sobre os métodos acessores e modificadores e também sobre o property. Então não deixe de compartilhar, coloque aquele like e até a próxima.